Ao longo da história, algumas pessoas nos surpreenderam com sua extraordinária capacidade de ver o futuro. Uma dessas pessoas é Michel de Nostradamus, um astrólogo francês que viveu de 1503 a 1566. Nostradamus é famoso por suas previsões que continuam a nos fascinar e surpreender até hoje. Entre suas muitas profecias, uma em particular causou espanto pelo mundo quando aconteceu em Ishikawa, Japão. Não muito tempo atrás, um poderoso terremoto de magnitude 7,5 atingiu Ishikawa, causando imensa destruição. Infelizmente, 55 pessoas perderam suas vidas neste trágico evento. Estranhamente, Nostradamus havia escrito sobre um terremoto semelhante há mais de 400 anos. Mas esse terremoto não foi a única ocorrência prevista por Nostradamus. Prepare-se para uma revelação ainda mais chocante que aguarda nossas mentes curiosas, a qual será revelada neste vídeo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O livro de Nostradamus, As Profecias, Les Prophéties, foi publicado em 1555. No livro, ele escreve que no ano de 2024 haverá um terremoto massivo ao largo da costa do Japão, causando um tsunami destrutivo que destruirá casas e ceifará muitas vidas. Nostradamus adverte sobre um grande episódio de fome causada por uma onda pestífera que pode indicar a devastação das terras agrícolas pelo tsunami. A precisão de sua previsão é notável, deixando muitos de nós incrédulos. Para entender a vida de Nostradamus, precisamos mergulhar em sua sede por conhecimento e suas preocupações sobre potenciais conflitos com a Igreja. Nostradamus nasceu como Michel de Nostradame, em 14 ou 21 de dezembro de 1503, no sul da França, em Saint-Rémy-de-Provence. Ele foi um dos 9 filhos de Renier de Saint-Rémy e seu marido, Jaume de Nostradame, um próspero comerciante de grãos de ascendência judaica e notário em meio período. O avô de Nostradamus, Guy Gassonet, se converteu ao catolicismo meio século antes e mudou o nome da família para Nostradame, para evitar perseguições durante a Inquisição. Pouco se sabe de sua infância, mas evidências indicam que ele era muito inteligente, avançando rapidamente na escola. No início de sua vida, foi tutorado pelo seu avô materno, Jean de Saint-Rémy, que viu grande intelecto e potencial em seu neto. O jovem Nostradamus foi ensinado nos rudimentos de latim, grego, hebraico e matemática durante esse tempo. Sua exposição à astrologia e às tradições judaicas de seu avô construiu as bases para seu posterior trabalho profético. Você acha que a sua vida enquanto jovem construiu o alicerce para suas declarações proféticas? Aos 14 anos, Nostradamus ingressou na Universidade de Avignon para estudar medicina. No entanto, foi forçado a sair após apenas um ano devido a um surto de peste bubônica. Segundo seu relato, ele viajou pelo campo pesquisando remédios herbais e trabalhando como apotecário. Nostradamus viveu nos anos de 1500, uma época de pragas e doenças, quando o ocultismo e a astrologia eram parte da vida cotidiana. Por anos, ele trabalhou como médico da peste e ganhou um pouco de fama por fornecer remédios herbais que pareciam, pelo menos, ajudar alguns dos infectados. Em 1522, ele ingressou na Universidade de Montpellier para concluir seu doutorado em medicina. Às vezes, ele expressava dissensão com os ensinamentos dos padres católicos, que rejeitavam suas noções de astrologia. Há relatos de que autoridades universitárias descobriram sua experiência anterior como apotecário e usaram isso como motivo para expulsá-lo da escola. A escola via com maus olhos qualquer pessoa envolvida no que era considerado um comércio manual. No entanto, a maioria dos relatos afirma que ele não foi expulso e recebeu uma licença médica em 1525. Nessa época, ele latinizou seu nome, como era o costume de muitos acadêmicos medievais, de Nostradame para Nostradamus. Nos próximos anos, Nostradamus viajou pela França e pela Itália tratando vítimas da peste. Na época, não havia remédio conhecido. A maioria dos médicos confiava em poções feitas de mercúrio e na prática da sangria, além de vestir pacientes com roupas embebidas em alho.
Nostradamus desenvolveu alguns métodos muito progressistas para lidar com a peste. Ele não sangrava seus pacientes. Em vez disso, praticava uma higiene eficaz e encorajava a remoção dos cadáveres infectados das ruas da cidade. Ele ficou conhecido por criar uma pílula de rosa, uma pastilha herbal feita de rosa mosqueta, que era rica em vitamina C e proporcionava algum alívio para pacientes com casos leves de peste. Sua taxa de cura era impressionante, embora muito possa ser atribuído a manter seus pacientes limpos, administrar dietas com baixo teor de gordura e fornecer muito ar fresco. Com o tempo, Nostradamus se tornou uma espécie de celebridade local por seus tratamentos e recebeu apoio financeiro de muitos cidadãos de Provença. Em 1531, foi convidado a trabalhar com um dos principais estudiosos da época, Júlio César Scaligero, em Agen, no sudoeste da França. Lá ele se casou e nos anos seguintes teve 2 filhos. Em 1534, sua esposa e filhos morreram, presumivelmente da peste, enquanto ele estava viajando em uma missão médica para a Itália. Não conseguir salvar sua esposa e seus filhos fez com que ele perdesse sua reputação com a comunidade e com seu patrono Scaligero. Enquanto Nostradamus trabalhava incansavelmente para combater a peste, ele não sabia que suas experiências moldariam seu futuro como um renomado vidente, levando-o a escrever profecias enigmáticas que cativariam o mundo. Então, que conhecimento oculto ele adquiriu durante seus empreendimentos médicos, que se entrelaçaria em suas previsões místicas? Continue assistindo para descobrir. Como começaram as profecias de Nostradamus? As previsões de Nostradamus tendiam a ser sobre eventos mais generalistas, como desastres naturais e acontecimentos relacionados a conflitos que tendem a ocorrer regularmente com o passar do tempo. Algumas pessoas acreditam que suas profecias previram eventos reais, como a morte de Henrique II, a Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão, o surgimento de Adolf Hitler e os ataques de 11 de setembro. Em 1554, as visões de Nostradamus tornaram-se parte integrante de suas obras nos almanaques, e ele decidiu canalizar todas as suas energias em uma obra massiva que inicialmente foi intitulada Séculos. Ele planejava escrever 10 volumes, contendo 100 previsões prevendo os próximos 2000 anos. Em 1555, lançou sua obra mais famosa, As Profecias. As profecias contidas nessa obra foram escritas de forma enigmática e vaga, desafiando a interpretação e identificação de eventos específicos. As previsões de Nostradamus focavam em eventos gerais que ocorrem comumente ao longo do tempo, como desastres naturais e conflitos. Alguns acreditam que suas profecias previram com precisão eventos históricos significativos, incluindo a morte de Henrique II, a Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão, o surgimento de Adolf Hitler e os ataques de 11 de setembro. No entanto, há uma opinião dividida sobre a precisão e significância das previsões de Nostradamus. Os céticos argumentam que a natureza vaga e ambígua das profecias permite a interpretação retroativa, onde alguém pode aparentemente relacionar qualquer evento a uma profecia. Eles sugerem que as pessoas podem encontrar conexões inadvertidamente devido à ampla gama de eventos generalistas descritos por Nostradamus. No entanto, a singularidade das previsões de Nostradamus reside em sua popularidade gravada nos registros históricos e na cultura popular. Apesar da controvérsia sobre sua precisão, elas continuam a intrigar e cativar o público. As ambições de Nostradamus se estenderam além de As Profecias. Em 1554, ele planejava escrever uma obra grandiosa intitulada Séculos, consistindo em 10 volumes, contendo 100 previsões, prevendo os próximos 2000 anos. No entanto, apenas o primeiro volume foi concluído e publicado durante sua vida. Não está claro por que Nostradamus não pôde concluir os volumes restantes da sua obra. Alguns sugerem que sua vida ocupada como médico, lidando com vários desafios sociais e políticos, pode ter dificultado seu progresso. Além disso, Nostradamus enfrentou críticas das autoridades religiosas, que consideravam suas profecias como ocultas e acreditavam que ele estava operando fora das normas aceitáveis. Apesar do estado inacabado da obra Séculos, o primeiro volume de As Profecias alcançou reconhecimento e popularidade significativos, catapultando Nostradamus à fama durante sua vida. Suas profecias cativaram muitas pessoas, que tentaram interpretar seus significados e conectá-los a eventos históricos. A importância da obra inacabada de Nostradamus reside em sua fascinação contínua com suas profecias e sua influência na cultura popular.
Mesmo que a versão completa de séculos permaneça não realizada, o impacto do trabalho de Nostradamus perdura ao longo dos séculos. Suas profecias foram interpretadas e reinterpretadas por inúmeras pessoas, estudiosos e entusiastas, tentando desvendar os segredos dentro de seus versos e conectá-los a eventos contemporâneos. Agora que mostramos como as previsões de Nostradamus começaram, vamos dar uma olhada em algumas das previsões que se concretizaram até agora. Uma das profecias é acreditada por alguns como sendo sobre o grande incêndio de Londres em 1666. Nostradamus escreveu na quadra 51 do século II. O sangue dos justos será exigido de Londres, queimada pelo fogo no ano 66. A senhora anciã cairá de seu lugar alto, e muitos da mesma seita serão mortos. Intérpretes sugerem que o sangue dos justos se refere às muitas mortes causadas pelo fogo. Londres queimada pelo fogo no ano 66 é vista como uma referência ao grande incêndio de Londres, que ocorreu em 1666. A senhora anciã é interpretada como a cidade de Londres, frequentemente simbolizada por uma mulher, e muitos da mesma seita serão mortos. É entendido como uma referência aos conflitos religiosos que se seguiram ao incêndio. É importante notar que as interpretações dos escritos de Nostradamus são altamente subjetivas, e muitos estudiosos e céticos argumentam que seus versos são frequentemente vagos e podem ser aplicados a vários eventos após sua ocorrência, em vez de prevê-los. Portanto, mesmo que seja intrigante, a conexão entre esta profecia e o grande incêndio de Londres deve ser vista com ceticismo. No entanto, não podemos negar a conexão óbvia entre a previsão de Nostradamus e a ocorrência real do grande incêndio. Mas isso não é tudo. Quando pensávamos que não poderia ser mais aterrorizante, Nostradamus previu o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Nostradamus escreveu: "Dentro de 2 cidades haverá flagelos como nunca vistos." Essa descrição certamente se aplicaria ao que ocorreu nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que foram devastadas por bombas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial. Aqueles que escaparam da detonação imediata sofreram um doloroso envenenamento por radiação, e muitos morreram. Uma pedra na árvore, na quadra de Nostradamus, poderia descrever a nuvem em forma de cogumelo que envolveu o céu sobre a cidade. Também poderia significar um objeto terrestre, como uma pedra e uma bomba, paradoxalmente aparecendo onde não deveria, em uma árvore ou no céu. A quadra retrata um cenário cada vez mais sombrio, prevendo fome dentro da praga, potencialmente uma referência às doenças causadas pela radiação e o desenrolar duradouro da guerra, e pessoas destruídas pelo aço, o que pode apontar para os aviões que lançaram as bombas. Claro, isso pode ser Nostradamus falando sobre uma praga literal que afetaria qualquer cidade, dado que o próprio homem tinha experiência em primeira mão no tratamento de pacientes com peste. Mas, novamente, depende do quanto você quer acreditar. Então, quais são as previsões para este ano de acordo com Nostradamus? Prepare-se, pois estamos prestes a entrar no que acontecerá neste ano. Então, talvez você queira se acomodar e prestar muita atenção. 2024 começou como um ano muito imprevisível. E temos certeza de que algumas das previsões de Nostradamus para este ano se concretizarão. A primeira profecia para este ano é que a terra seca se tornará mais árida e haverá grandes enchentes. O astrólogo advertiu que as mudanças climáticas continuarão a causar estragos em nós. A menção da terra ficando mais árida pode se referir à crescente aridez em muitas regiões, devido ao aumento das temperaturas e às mudanças nos padrões climáticos. Da mesma forma, a previsão de grandes enchentes pode ser vista como uma referência a eventos climáticos extremos, incluindo furacões, tufões e fortes chuvas, que estão se tornando mais frequentes e graves devido ao aquecimento global. Esses eventos podem levar a inundações devastadoras, deslocando comunidades e causando danos generalizados. No mundo atual, onde os efeitos das mudanças climáticas estão se tornando cada vez mais evidentes, essa profecia pode ser interpretada como um aviso sobre a necessidade urgente de abordar questões ambientais e reduzir as emissões de gases de efeito estufa para mitigar o impacto das mudanças climáticas. A profecia continua com Nostradamus afirmando: "Não haverá abades, monges, nem noviços para aprender. O mel custará muito mais do que a cera de vela. Tão alto será o preço do trigo que o homem será incitado a comer o seu semelhante em desespero."
Haverá uma queda significativa nas finanças dos países prósperos. A agitação social dilacerará o país. As pessoas recorrerão à agricultura e migrarão para outras regiões com mais água. É melhor estar preparado do que chorar nesse momento. Conflitos surgirão entre os estados enquanto lutam pela água. Mas essa é apenas uma das muitas profecias para este ano. Outra profecia de Nostradamus afirma que este ano a saúde de Vladimir Putin estará ameaçada. O líder russo enfrentará problemas de saúde e será um ano turbulento para ele. No entanto, é importante observar que as profecias de Nostradamus são frequentemente enigmáticas e abertas a interpretações, carecendo de detalhes específicos sobre a natureza exata, o momento ou a gravidade dos problemas de saúde que Putin pode enfrentar. A previsão também menciona um sucessor diabólico nascido sob o mesmo signo do zodíaco chinês. Alguém próximo a Putin se aproveitaria dessa situação e tentaria assumir o poder de suas mãos, nacional e internacionalmente. A pessoa que realizará tal ato será um confidente próximo de Putin. A mudança de liderança levará a um ambiente desestabilizador. Outra profecia perturbadora de Nostradamus para este ano é a mudança na economia mundial. Ele diz que, à medida que a riqueza e o poder começam a oscilar, dúvidas nos líderes, moedas extraviadas em busca de respostas, uma tendência de mudança, novos horizontes acenam ao virar da esquina. A profecia sugere uma mudança significativa na economia mundial, com uma alteração na riqueza e no poder, levando à incerteza na liderança e nas moedas em busca de estabilidade e direção. Segundo Nostradamus, a Índia surgirá como um jogador-chave na reformulação do cenário geopolítico e financeiro global em 2024. Essa profecia está alinhada com a crescente influência econômica da Índia no cenário mundial. Com sua economia grande e diversificada, população em rápido crescimento e crescente importância estratégica, a Índia tem o potencial de se tornar um grande jogador na formação das tendências e políticas econômicas globais. Vários fatores contribuem para o potencial da Índia em remodelar o cenário global em 2024. O dividendo demográfico do país, com uma população jovem e dinâmica, apresenta uma oportunidade significativa de crescimento econômico e inovação. As reformas econômicas em curso no país, o desenvolvimento de infraestrutura e o foco nas tecnologias digitais também o posicionam como um jogador-chave na economia global. Justo quando você pensava que já tinha visto de tudo, ainda temos a previsão mais intrigante de Nostradamus, que é a existência de uma civilização extraterrestre. Em suas quadras e escritos, Nostradamus faz alusões a possíveis contatos com seres de outros planetas ou dimensões. Alguns intérpretes acreditam que suas referências a seres do céu e naves estranhas poderiam indicar encontros com formas de vida extraterrestre. Essas interpretações têm gerado especulações e debates entre aqueles que estudam as obras de Nostradamus e o fenômeno da vida extraterrestre. Um dos trechos mais citados, que frequentemente é associado à ideia de civilização extraterrestre nas profecias de Nostradamus, é a quadra 30 do século II, que diz: "Quando o grande pontífice mudar seu abrigo e o mundo inteiro estiver em comoção, muito longe de Roma, pessoas de todas as classes estarão contra ele." Embora esta quadra não mencione explicitamente vida extraterrestre, alguns crentes nas profecias de Nostradamus interpretam as referências a um grande pontífice e pessoas longe de Roma como descrições simbólicas de um encontro extraterrestre ou evento cósmico. Antes de mergulharmos mais fundo, vamos voltar para abordar algumas citações importantes de Nostradamus que se relacionam com as profecias que se cumprirão em 2024. Duas citações significativas, uma relacionada a um ano naval e outra sobre o Rei das Ilhas, têm despertado considerável interesse e especulação. Nostradamus previu um ano naval em 2024, descrevendo adversários vermelhos ficando pálidos de medo e instilando terror no grande oceano. Essa citação gerou especulações de que pode apontar para um conflito iminente, especificamente um ataque a Taiwan pela China. A associação com adversários vermelhos está alinhada com a bandeira da China sendo vermelha. Considerando as tensões crescentes na região, essa previsão levanta preocupações sobre potenciais confrontos militares e seu impacto na estabilidade global. Ele também previu que o Rei das Ilhas não permanecerá no poder por muito tempo. Ele diz que um novo rei será ungido, que por um longo tempo apaziguará a terra. Muitos interpretam o Rei das Ilhas como referindo-se ao Rei Charles III. Consequentemente, a expectativa de que Charles enfrentará ataques pessoais devido ao seu relacionamento com Camila,
decorrente da controvérsia envolvendo a princesa Diana. A citação sugere que Charles pode ascender ao trono, mas pode enfrentar desafios e um reinado potencialmente curto. A menção de um novo rei promovendo a paz global levanta questões sobre as ações e a liderança dos futuros monarcas. A previsão de Nostradamus sobre a morte da rainha reflete a precisão e a potencial importância de suas profecias, despertando curiosidade sobre a exatidão e validade de suas outras previsões, incluindo aquelas relacionadas a eventos e personalidades globais. Indo além das questões geopolíticas e reais, o assunto chega ao Papa Francisco, o atual líder religioso dos católicos. A profecia de Nostradamus sugere a possibilidade de sua substituição por outra pessoa. No entanto, não são fornecidos detalhes específicos para entender mais sobre o momento, circunstâncias ou implicações dessa possível sucessão. No entanto, a menção ao Papa Francisco adiciona outra camada de mistério e convida a uma exploração adicional sobre o futuro da liderança religiosa dentro da Igreja Católica. Nostradamus então diz que, através da morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dele se dirá que enfraquece a sua sé, mas por muito tempo ele permanecerá sentado em atividade mordaz. Um papa mais jovem assumiria o cargo e poderia haver uma redução potencial de poder. Podemos entrar em um período de declínio do poder da Igreja Católica. Isso despertou muita curiosidade porque nos lembra da profecia de São Malaquias sobre o último Papa. Apesar de enfrentar críticas por suas previsões, Nostradamus permaneceu firme em suas crenças. Ele continuou seguindo o que achava certo, deixando para trás um legado que intrigou estudiosos e entusiastas por séculos. Em 1566, ele faleceu, mas seus versos enigmáticos continuam desafiando os leitores a decifrar seu significado e descobrir os segredos do futuro. Interpretar os escritos de Nostradamus apresenta inúmeros desafios. Seus versos estão abertos a uma ampla gama de interpretações, levando a debates entre estudiosos e seguidores. Enquanto muitos o veem como um visionário, outros descartam suas previsões como meros produtos da imaginação. A questão da crença nas previsões de Nostradamus permanece pessoal. Alguns acreditam plenamente em suas profecias, vendo-as como vislumbres do futuro, enquanto outros permanecem céticos, atribuindo as semelhanças entre suas previsões e eventos históricos à coincidência. Por fim, a verdade das previsões de Nostradamus só pode ser revelada com o tempo. Se suas profecias se cumprirão este ano ou no futuro é incerto. No entanto, ao examinar eventos passados e compará-los com suas previsões, podemos entender melhor o homem e seu trabalho. As profecias de Nostradamus nos desafiam a decifrar os significados ocultos em seus versos, em busca de capturar um vislumbre do futuro. Através de suas palavras, ele entrelaçou as mortes de figuras notáveis e a iminente ameaça de desastres, tanto naturais como provocados pelo homem. Essas profecias têm fascinado e assustado as pessoas ao longo da história, inflamando discussões passionais e evocando uma mistura de esperança e medo. Entender a verdadeira essência dos versos místicos de Nostradamus nos permite ter uma noção do que está por vir, servindo como uma luz guia através das complexidades da vida. As previsões de Nostradamus ressoam persistentemente à medida que avançamos no tempo, lembrando-nos do mistério que conecta o passado, o presente e o futuro enigmático. O recente terremoto em Ishikawa, Japão, é prova da visão profética deste extraordinário astrólogo francês. No entanto, há uma sensação de expectativa que se estende além dessa revelação. Prepare-se para os segredos que nos aguardam nos próximos meses. Eles podem ser arrebatadores, ressoando profundamente na consciência coletiva de nosso amado planeta. Mantenha-se curioso e com a mente aberta, pois o conhecimento descoberto pode remodelar nossa compreensão do tempo, do destino e da própria essência de nossa existência. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre as profecias de Nostradamus. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.